Força guerreiro, força guerreira, mais uma semana que vai se iniciar e agora nós já estamos no mês de maio. Maio aí é o mês número 5 do ano, que está passando bem rápido, mas que se você está no foco, está querendo passar num concurso, esse é um momento especial de preparação. Mais uma semana que se passa e hoje é o nosso dia de feedback. Então, se você é aluno do Método Superação, hoje é o dia em que eu faço aquelas perguntas básicas para você. Como é que foi sua semana? Se você está fazendo todas as atividades propostas, como foi sua progressão? Como você está se sentindo como concurseiro neste momento? Como que está, né, todo o processo em que você está passando neste momento? Então, se você ainda não é aluno, eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa entrar em contato com o suporte e o suporte possa te indicar para que serve o método, para quem o método foi desenvolvido e principalmente para você que está perdido, não sabe por onde começar, nem começou a estudar ou já está estudando há algum tempo, mas ainda está ali parado, travado nas progressões. Esse método foi especialmente desenvolvido, né, com toda a orientação, suporte, né, da equipe pedagógica, então não foi só coisa da minha cabeça, eu fiz muitos cursos, preparações para que pudéssemos chegar nesse ponto. Hoje eu quero conversar em especial, então, se você é aluno, se você não é aluno também, vão ficar aqui as dicas de como estudar português, tá? Aliás, se você nem é inscrito no canal ainda e assiste meus vídeos, eu vou te pedir, faz um favor, porque eu sei que aqui, ó, quase 70% do meu público não é inscrito no canal, então para um pouquinho agora, se inscreve e se você no final do vídeo curtir, deixe o seu like, por gentileza, e faça um comentário aqui embaixo, porque assim o YouTube entenda a importância, a relevância do canal e o engajamento faça com que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Esse é um canal gaúcho, então poucos são os canais aqui do Rio Grande do Sul que tratam sobre concursos públicos e em mais, especialmente até de carreiras policiais, que é um dos nossos focos aqui. Cada vez mais nós estamos brigando para a questão concurso público no amplo, né? Mas nós falamos bastante sobre carreiras policiais também. Hoje então vamos falar sobre como estudar português e eu quero te passar algumas dicas muito interessantes que algumas eu utilizei, outras eu peguei com concurseiros de elite, com gente que realmente já foi aprovado em concurso e também com professores, tá? Então a primeira coisa que eu posso te falar aqui, que sem dúvidas é uma das questões mais importantes relacionadas ao seu estudo, seja em qualquer disciplina, mas hoje nós vamos tratar especificamente do português, é a empatia com o professor. Você precisa gostar do professor que está te dando aula. E por que eu falo de dar aula? Eu sou um concurseiro que sou dependente da videoaula no que se refere a português. Outras disciplinas eu até prefiro que não seja através de videoaula, para que a minha progressão seja mais rápida, para que assim eu possa abranger maior conteúdo e também eu possa, né, evoluir mais rápido, tá? Então, o português é uma das disciplinas que eu preciso do professor junto comigo. Como nesse momento a sala de aula não está sendo ali o melhor canal de estudos, a videoaula acaba se tornando o suporte ideal. Então, procure o professor que vai ser aquele professor que vai te ajudar. Isso, às vezes, demanda um pouco de experiência, então você vai ter que testar, né? Começa com o professor que você encontrar, que você tiver à disposição, e vai testando até encontrar aquele que vai fechar com você. Então, essa é uma das questões que precisa avaliar. Qual o professor que você está utilizando para aprender português, certo? Você vai precisar da empatia. Segundo quesito que você precisa ter é avaliar o seu material didático. Se você utiliza algum tipo de material didático para os seus estudos, é preciso avaliar qual a origem desse material, se esse material realmente está sendo útil. Como eu te disse, eu, em especial, sou muito dependente da videoaula e por isso o material didático que eu utilizo foi aquele que eu mesmo produzi, baseado no que o professor utilizou, naquilo que o professor passou na videoaula. Então eu produzo a minha própria gramática, bem dizer. Eu tentei muitas vezes utilizar gramática, utilizar outros materiais, mas sempre sem sucesso. Então eu acabei e optei por produzir meu próprio material. Não somente em português, em todas as outras disciplinas, tá? Mas em algumas disciplinas eu consigo utilizar ali um material base de referência, ou até mesmo, né, algum PDF, ou enfim, algum livro específico, certo? Terceiro ponto, muito importante, esse aqui, para qualquer disciplina também, mas português, né, acaba que a gente entende assim, não, mas eu falo português, eu converso em português, eu leio em português, eu não preciso treinar. Mas claro que você precisa treinar, você não só precisa treinar, como você precisa perder o medo de errar. Você precisa ressignificar o erro. Quanto mais você errar fora da sua prova de concurso, melhor. O importante é que no dia da prova você não erre tanto,
Mas antes da prova, durante a sua preparação, quanto mais você erra, melhor, pois é baseado no caderno de erros, no material que você produziu, é que você vai ter o melhor desempenho. Então, perca o medo de errar. Não tenha medo, tá? Não faça isso, não cometa esse erro gravíssimo aí de deixar de fazer questões porque acha que vai errar muito. Pelo contrário, quanto mais você errar, melhor, porque mais chocante é o erro do que o acerto. E esse erro acaba que se torna algo que não se repete na prova se você fizer a coisa da forma certa, do jeito que eu ensino no método, inclusive, que é justificando as alternativas, aquelas que você erra principalmente, certo? Perder o medo de resolver questões, então, é algo fundamental. Você precisa ler mais, você precisa ler mais, inclusive utilizar uma das dicas que eu passo no método, que é sobre a leitura de ativação. Que se você já é meu aluno, já passou do primeiro módulo, está lá no segundo, terceiro, você já sabe como ela funciona bem. Então você inicia suas atividades através de uma leitura. Isso é muito importante, é uma dica revolucionária. E quanto tempo você vai ler, enfim, isso tudo nós concordamos lá no método, então você sabe que é necessário, importante, porque a sua prova é escrita, você vai ter que ler seu material de prova. Então, obviamente, ler e interpretar é parte da sua vida de concurseiro. Para que você acerte o maior número de questões em todas as disciplinas e não somente em português, é necessário que você leia mais. Leia materiais de notícia, leia livros em geral, nem necessariamente ligados a concurso. Aqui atrás tem alguns livros só, não tem nada a ver com concurso, são ótimos livros de leitura de ativação, aquela leitura que você faz antes de iniciar a sessão de estudos. Então, dando sequência aqui às nossas dicas do dia, queria te falar sobre o que é mais cobrado, mas isso eu vou deixar lá para o final, tá? Primeiramente, queria te falar assim, ó, como que funciona a questão de o que é mais cobrado? Varia de um concurso para outro. Tá? Isso varia de um concurso para outro, você precisa analisar o seu concurso e a sua banca. E como é que você vai fazer isso? Você vai filtrar através do aplicativo de questões. Você pega a banca do concurso que está aplicando a sua prova e filtra o conteúdo e a banca, e veja o número de questões. Primeiro, faça um filtro aberto, veja o número total de questões. Português, se você tiver um aplicativo, utiliza ali português, e aí utiliza a banca X, Fundatec, por exemplo. Quantas questões a Fundatec já elaborou de português em todos os universos, todos os concursos? Perfeito, foram X. Quantas questões do tópico X? Agora eu sei que ela cobra muito esse assunto. Ou ela não cobra, porque de 10 mil questões, ela tem só 15 ou 10 deste assunto. Então esse é um assunto menos cobrado. Assim você vai identificando quais são os tópicos mais cobrados dentro do seu concurso, do concurso da sua banca. Isso é muito específico, por isso varia de um edital para outro. Então é necessário que, se você não faz um acompanhamento, não tem alguém te ajudando, que você faça esse exercício. É uma atividade muito simples, que demanda um pouquinho de tempo e de atenção, mas que dá para fazer tranquilamente. Depois, você precisa interpretar as questões. Leia com atenção antes de fazer as questões. Muitas vezes eu tenho certeza que, se você já faz questões, aliás, se não faz, aí está mais um erro, que você erra por falta de interpretação, porque você leu e quis responder rápido, quis responder aquilo que primeiro vem na sua mente. Claro, existem duas questões, tá? Uma coisa é quando você vem com a resposta, não mude a alternativa. Geralmente, quando a gente muda a nossa resposta, nós erramos. Se você não tem essa experiência ainda no concurso, espera que você vai ver o que acontece, tá? Se você troca a alternativa, você acaba errando. Normalmente, o nosso cérebro dá o start ali, e na primeira resposta que ele traz é aquilo que é de fato. Se você vai começar a pensar, entra em confusão e acaba trocando a alternativa e aí vem um erro. Tá? Não é essa a questão, o que eu estou lhe falando é para que você leia com atenção, leia com mais atenção e interprete bem a questão, principalmente quando se refere a português. Quanto mais você interpretar, melhor, certo? Gramática, então. Gramática eu nunca usei, tá? Gramática, que eu quero dizer, é aqueles livros. Então, comprei de todos os tipos de marcas diferentes, professores diferentes, eu não consigo utilizar a gramática. Eu tenho um caso específico de dependência de videoaula em português. Pode ser que seu caso seja diferente, então se você tem acesso a alguma gramática, pode experimentar fazer o estudo a partir da leitura, assim como você faz nos textos de lei de direito, ou como você faz lá em outras disciplinas específicas. Pode ser que a gramática seja um recurso utilizável para você. Faça a experiência, mas, como eu te disse, para mim não funciona muito bem, certo? O que mais que nós podemos dizer? Sim, eu te falei sobre a gramática, mas esqueci de falar. Construa seu material.
faça seu próprio material, baseado nas aulas, baseado naquilo que você está lendo, e ainda que você leia a gramática, utilize a gramática para produzir um resumo próprio. Assim você vai estar estudando ativamente, e não somente isso, como você está produzindo um material que você interpreta melhor, que afinal foi produzido por você, para você. Ninguém mais vai poder utilizar aquele material a não ser você mesmo. A não ser que fique muito bom, aí quem sabe você até produz um material para comercializar, né? Pode ser uma oportunidade também. Depois, você precisa dividir por pontos, isso é muito importante. Você tem que parar com essa questão de dizer assim, eu sou ruim em português, sou péssimo em português. Isso é uma crença limitante que acaba te trazendo uma série de problemas. Melhor que você diga assim, eu não estou bom ainda no ponto X da matéria. Por exemplo, eu ainda não domino o assunto crase. Talvez o uso dos porquês ainda seja um mistério para mim. Sintaxe ainda não está sob meu domínio, mas eu já sei que eu sou muito bom em pontuação. Vírgula é algo que eu consigo dominar. Colocação pronominal também está sob meu domínio, ou seja, eu não sou ruim em português. Eu só não dominei totalmente o conteúdo. Lembramos que português é uma língua extremamente complexa, com mais de 600 mil palavras, e que normalmente você não teve lá um professor muito bacana no ensino médio fundamental, né? Vamos confessar, eu infelizmente espero que a minha professora não esteja me vendo. Aliás, não foram todas, viu? Algumas foram bacanas, mas eu tive, infelizmente, digamos assim, a maioria dos professores que não eram tão agradáveis, então somava o fato do professor não ser muito legal, junto com o fato da matéria não ser aquela que mais me agrada. Afinal, agrada quem em português, né? Agrada quem estuda português, quem vira professor de português, e que é uma grande minoria, certo? E quais são as disciplinas mais cobradas em concursos, tá? As disciplinas mais cobradas em concursos, finalmente, são interpretação de textos, morfologia, regência e crase, sintaxe e pontuação. Claro que fica super amplo falar assim desse jeito, parece pouca coisa. É um monte de disciplinas, né? E dentro desses tópicos tem muita coisa, mas já é um norte para que você entenda que existem tópicos mais cobrados e que não é todo aquele edital extenso que vem. Aliás, a banca, ela faz questão de pôr quase toda a gramática dentro do seu edital. Parece que é para assustar realmente o concurseiro, né? E alguns concursos aí chegam a ter 50%, 60% somente baseado no português, na questão de pontuação. Então, o português é uma disciplina fundamental e você não pode negligenciar. E outras dicas que eu posso te dar é que não negligencie. Estudo de ciclos, principalmente se você estuda por ciclos, não negligencie esse tópico fundamental, que é a questão referente ao português. Chega no dia do ciclo de estudar português, você o que faz? Vai lá e não estuda. Deixa para lá, porque afinal o português não é uma disciplina tão legal de se estudar quanto o direito penal, quanto o administrativo, quanto o constitucional. Até quem sabe como informático, raciocínio lógico, vai saber, quem sabe você é um desses que gosta dessas disciplinas, né? Pois é, mas você não pode negligenciar. E qual a melhor ordem de se estudar português? Existe sim uma ordem que ela é didaticamente, geralmente proposta pelo seu professor. Primeiro você tem que ter aquela questão que eu te falei lá no início, de escolher bem o seu professor. Qual o professor que melhor me agrada? Qual o professor que eu fecho? Tá? Isso muda tudo. Se você tem um bom professor, você consegue ter melhores resultados. Então, a melhor, digamos assim, didática, ela é passada pelo professor que você escolheu e fechou. Mas, normalmente, tá, acontece uma sequência de estudos e ela vem precedida por fonética e fonologia, em primeiro lugar, tá, com letras e fonemas, divisão silábica, acentuação gráfica, seguida na sequência por ortografia, no caso seria emprego de letras, emprego do hífen, né, e algumas outras questões. Depois, em terceiro tópico, morfologia. Então veja que você está seguindo uma escadinha. E isso partindo do pressuposto que você vai estudar português do zero, que você não vai pegar seu edital. Quando você está sem edital com data marcada, você pode fazer isso. Isso é uma boa, porque na verdade nós erramos questões muitas vezes porque nos falta conhecimento da base. Nós não aprendemos da forma correta lá no ensino fundamental, no ensino médio, e acabou trazendo essa consequência negativa. Depois da morfologia, que são as formação de palavras, classes de palavras, substantivos, artigos, adjetivos, pronomes, preposições, conjunções, numerais, interjeções. Né? Depois nós vamos para a sintaxe, tá? E aliás é sintaxe, não sintaxe, é uma coisa que eu fazia muito, era errar essa palavrinha chata. E ali nós temos então a frase, a oração, o período, o sujeito, o predicado, né, os complementos verbais, complementos nominais, agente da passiva, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, depois adjunto adnominal, o aposto, o vocativo, o adjunto adverbial, que são assuntos
estão tratados. Veja que essa sequência vai progredindo e você cada vez mais vai aprofundando dentro do português. Depois você vem com período composto, orações coordenadas, sintéticas e assindéticas, né? Aliás, sindéticas e não sintéticas. Orações subordinadas, substantivas, adjetivos e adverbiais, também, né, uma sequência, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal e, por fim, pontuação, tá? Depois, lá no topo você tem a semântica, que é o sentido das palavras, algo muito importante também para a interpretação. Então você tem conotação e denotação, figuras de linguagem, relações de sentido, sinônimos e antônimos, hiperônimos e uma série de outros pequenos tópicos dessa disciplina. E depois nós temos os assuntos independentes, tá? Para te ver como o português é algo que é muito extenso, tanto que eu estou falando aqui há quase 2 minutos e não terminei de falar todos os tópicos, né, e a sequência de se estudar. Mas por fim, você pode estudar os assuntos independentes, porque eles exigem esse conhecimento básico. Então, os assuntos independentes são crase, variação linguística, formação de linguagem, coesão e coerência. Nós temos também o discurso direto e indireto, o flexão verbal e nominal, vozes do verbo, colocação pronominal, uso dos porquês, é algo independente, né? Você tem ali a função do que, a função do se e mais algumas outras que aqui não foram tão importantes serem citadas. Então você veja bem, você vê não dá certo. Veja bem que isto é algo quase que interminável, o português ele é muito extenso, então por isso é importante que você faça a coisa da forma correta, ou seja, comece a fazer questões, mas é superável. É importante você saber que eu passei de um índice médio de 60%, cheguei até quase 80%, muitas vezes até ultrapassei os 90%, utilizando parte dessas técnicas e algumas outras que eu acrescentei agora para te ajudar. Então é isso, esse é o vídeo da semana, aliás, o vídeo de hoje, né, da semana, vamos ter outros vídeos provavelmente, mas, então não esqueça que se você é aluno do método de deixar aqui o feedback, se você ainda não é aluno e quiser entrar, nós temos ainda algumas vaguinhas para esse mês, acredito que menos, nós tínhamos 10, agora estamos com umas 5 vagas só. E aí, então, se você quiser, né, estudar e está estudando principalmente para esses concursos que estão abertos ou em iminência, saiba que é o momento de estudar, né? A maioria está desmotivada e pode ser a sua oportunidade de passar na frente do seu concorrente, beleza? E quem sabe uma orientação é o que te falta, venha fazer uma experiência com a gente, beleza, guerreiro? Vamos para mais uma semana de luta, de guerra, de batalha. Não esquece de deixar o feedback se você é meu aluno e força, guerreiros!